Nosso objetivo é fazer uma reflexão sobre a vivência do aprendizado constante de estarmos caminhando em direção da almejada evolução pelos graus da moral. Vamos definir então como estágio primitivo quando o homem recém-saído da animalidade lhe é proposto palmilhar a rota evolutiva dirigindo-se ao estado de perfeição, ou seja, ao homem espiritual. Características do homem animal. Muitos reflexos, condicionamentos e emoções são desenvolvidos nas primeiras experiências do espírito, enquanto ele esteve nos reinos inferiores da natureza. E ainda hoje fazem parte da estrutura da personalidade do homem. Como exemplos temos o medo, a agressividade, a imprudência, os condicionamentos mentais geradores de maus hábitos, as paixões, os vícios e defeitos provenientes dos instintos de conservação. Tais sentimentos constituem o que se convencionou chamar de estados defensivos, que são reflexos dos instintos, cuja força responde pela vida de todos os seres. Os estados defensivos impedem o homem de ver a beleza das pessoas e das coisas e de viver plenamente, porque ele se vê obrigado a usar máscaras no meio em que vive, não aceitando os seus sentimentos. Tais estados, porém, podem ser sublimados. Agora vamos ver as características do homem espiritual. Ele caracteriza-se pelo seu estado de abertura. Entende-se por abertura o processo pelo qual ele, o ser humano, esforça-se por sublimar os sentimentos que ainda permanecem como defensivos, travando combate tenaz contra o radicalismo e a arrogância. Estando o homem livre e aberto, aceita as pessoas e os fatos como são, não experimenta temores e ansiedades. Esforçando-se, ele fará duas grandes conquistas, a intelectual e a moral. A primeira, a intelectual, é a mais rápida e fácil, enquanto que a segunda, a moral, requer tempo, paciência e muita atenção, porque só se fará através de um trabalho de autoeducação consciente. A reforma íntima constitui este processo de autoeducação empreendido pelo homem para libertar-se dos condicionamentos que ainda o infelicitam, mas que foram necessários nas suas primeiras experiências evolutivas. A evolução é infinita, eterna e permanente, portanto não há involução. O homem, com seu livre-arbítrio, demora-se na escala evolutiva fazendo opções, cujas consequências amargas o tornam infeliz, obrigando-o a viver experiências duras e repetitivas, até que aprenda a respeitar as leis divinas. Quando o excesso do mal, moral, torna-se insuportável, faz com que ele sinta a necessidade de mudar de caminho. Instruído então pela experiência, é levado a procurar o remédio no bem, sempre por si mesmo, optando, fazendo uso de sua vontade. Como o homem deve progredir, os males aos quais está exposto são um estimulante ao exercício de sua inteligência, levando-o a descobertas e a inventos. Devemos lembrar que Deus nos criou para o progresso e determinou que este fosse fruto do seu trabalho, a fim de que tivéssemos o mérito. A necessidade das provas e da reforma íntima. Diante das provas, que inúmeras vezes julgamos excessiva para nossas forças, precisamos considerar alguns pontos que podem torná-las aceitáveis. Deus tudo provê e não atribui fardo demasiado pesado para os nossos ombros.
A escolha da prova é realizada por nós mesmos, como preferência pessoal. Há, porém, o esquecimento desta escolha. Quando encarnamos, e nossa consciência limita-se a negar-se, a encarar a luz e ver os benefícios que recebemos das dificuldades e das provas. Diante dos interesses materiais, negligenciamos, pelo esquecimento e falta de fé, os interesses espirituais. Precisamos das provas, nas quais a dor e o amor constituem-se em fatores indispensáveis para o progresso do aluno sobre o impulso do esforço próprio. Por outro lado, tendo já esta compreensão ou consciência, não precisamos caminhar pela dor, e sim pelo amor, pela vontade de evoluir e de crescer. As 7 fases ou níveis do processo evolutivo. Cada um de nós está em uma fase deste processo evolutivo. Nele, pode-se perceber que uma pessoa revela habitualmente comportamentos que se manifestam em vários estágios, entre uma fixidez total e uma mobilidade absoluta ou flexibilidade. A pessoa tende a se colocar globalmente nesta ou naquela fase, ou mesmo em fases intermediárias às que estão sendo apresentadas. Há alguns anos, um buscador aproximou-se de um mestre da arte real, um verdadeiro místico, e perguntou-lhe: Mestre, gostaria muito de saber por que razão os seres humanos guerreiam-se e por que não conseguem entender-se, por mais que apregoem estar buscando a paz e o entendimento, por mais que apregoem o amor e por mais que afirmem abominar o ódio? Essa é uma pergunta muito séria. Gerações e gerações a têm feito e não conseguiram uma resposta satisfatória, por não se darem conta de que tudo é uma questão de nível evolutivo. A grande maioria da humanidade está vivendo atualmente no nível 1, muitos outros no nível 2 e alguns outros no nível 3. Essa é a grande maioria. Alguns poucos já conseguiram atingir o nível 4, pouquíssimos o nível 5, raríssimos o nível 6, e somente de 1000 em 1000 anos aparece algum que atingiu o nível 7. Mas, mestre, que níveis são esses? Não adiantaria nada explicá-los, pois além de não entender, também, logo em seguida, você os esqueceria, e esqueceria também a explicação. Assim, prefiro levá-lo numa viagem mental, para realizar uma série de experimentos, e aí então tenho certeza, você vivenciará e saberá exatamente o que são esses níveis, cada um deles nos seus mínimos detalhes. Em paralelo ao entendimento das 7 fases do processo, vamos ver como reage uma pessoa de cada nível que for apresentado quando ele for agredido. A primeira fase é uma fase totalmente exterior. A comunicação da pessoa é sempre sobre assuntos exteriores. Permanece sempre como é, em seu estado de conforto, de segurança ou, pelo menos, de suposta segurança íntima. Não existe o desejo por mudanças. Sente-se ou ilude-se de que está sempre sem problemas, tudo bem. Dê-lhe um tapa no rosto. Mas por quê? Ele não me fez nada. Faz parte do experimento. Dê-lhe um tapa, não muito forte, mas dê-lhe um tapa. E o homem aproximou-se mais do mestre e do consulente. Este, então, chegou até o homem, pediu-lhe que parasse e, sem nenhum aviso, deu-lhe um tapa que estalou. Imediatamente, como se fosse feito de mola, o desconhecido revidou com uma saraivada de socos e o consulente foi ao chão, por causa do inesperado do ataque. Instantaneamente, como se num passe de mágica, o mestre e o consulente já estavam em outro lugar,
muito semelhante ao primeiro. Agora, você já sabe como reage um homem do nível 1. Não pensa. Age mecanicamente. Revida sem pensar. Aprendeu a agir dessa maneira e esse aprendizado é tudo para ele. É o que o norteia, é sua muleta. Segunda fase mostra opiniões rígidas. Sua comunicação é sempre sobre experiências vividas por outras pessoas, nunca por ela. Seus comentários sobre sentimentos nunca são de vivências, mas sim de definições, razões, críticas, julgamentos. Aparenta segurança íntima através de suas opiniões, que são sempre rígidas, inflexíveis, tanto sobre si quanto sobre o mundo. Agora você testará da mesma maneira o nosso companheiro que vem aí, do nível 2. O homem ficou assustado, olhou para o consulente, mediu-o de cima a baixo e, sem dizer nada, revidou num tapa um pouco mais forte. Agora você já sabe como reage um homem do nível 2. Pensa um pouco, analisa superficialmente a situação, verifica se está à altura do adversário e aí então revida. Se ele julgar-se mais fraco, não revidará imediatamente, pois irá revidar a traição. Ainda é carregado pelo mesmo tipo de muleta usada pelo homem do nível 1. Só que analisa um pouco mais as coisas e fatos. Entendeu? Terceira fase é quando ela se apresenta como vítima. Sempre descreve seus sentimentos pessoais como se fossem do passado. Já consegue diferenciar sentimentos de opiniões. Porém, se coloca sempre como vítima e nunca como autora de nada. Repito mesmo com esse aí que vem chegando. O homem do nível 3. O que é isso, moço? Merece uma explicação, não acha? Se não me explicar direitinho por que razão me bateu, vai levar uma surra. Estou falando sério. Eu e o mestre estamos realizando uma série de experimentos e este experimento consta exatamente em fazer o que fiz. Ou seja, bater nas pessoas para ver como reagem. E querem ver como eu reajo? Sim, exatamente isso. Já nem sei se continuo discutindo com vocês, pois acho que estou perdendo meu tempo. São dois malucos e tenho coisas mais importantes para fazer do que ficar conversando com dois malucos. Que outro em algum outro lugar revide por mim. Não vou nem perder meu tempo com vocês, pois não merecem meu esforço. São os perfeitos idiotas e ainda querem me convencer de que estão buscando conhecimento. Picaretas! Isso é o que vocês são. Os picaretas. Os charlatões. Agora, você também já sabe como age o homem do nível 3. Gosta de analisar a situação, discutir os pormenores, criticar tudo, mas não apresenta nenhuma solução ou alternativa, pois ainda usa as mesmas muletas que os outros dois anteriores também usavam. Prefere deixar tudo para lá, pois não tem tempo para se aborrecer com a ação que prefere deixar para os outros. É um erudito e teórico que fala muito, mas que age muito pouco e não apresenta nenhuma solução para nenhum problema, a não ser a mais óbvia, e assim mesmo, olhe lá. É um medíocre infatuado, cheio de erudição que se julga o dono da verdade, que se acha muito entendido e que reclama de tudo e só sabe criticar. É o mais perigoso de todos, pois costuma deter cargos de comando por ser geralmente portador de algum diploma universitário em nível de bacharel, e se pavoneia por isso. Possui instrução e muita erudição. Já consegue ter um pouquinho mais de percepção das coisas, mas é somente isso. Quarta fase, o responsável. Já nesta fase, sente-se como responsável perante seus próprios problemas.
já consegue entender a natureza que o rodeia. Vamos agora, meu amigo, saber como reage um homem do nível 4. Faço o mesmo com esse aí que vem. Por que você fez isso? Eu fiz alguma coisa errada? Eu ofendi você de alguma maneira? Enfim, gostaria de saber por que motivo você me bateu. Posso saber? Não é nada pessoal. Eu e o mestre estamos realizando um experimento para aprender qual será a reação das pessoas diante de uma agressão imotivada. Pelo visto, já realizaram este experimento com outras pessoas. Já devem ter aprendido muito a respeito de como reagem os seres humanos. Não é mesmo? Estamos aprendendo um bocado. Qual será a sua reação? O que pensa do nosso experimento? Tem alguma sugestão melhor? Hoje, vocês me ensinaram uma nova lição e estou muito satisfeito com isso. E só tenho a agradecer por me haverem escolhido para participar deste seu experimento. Apenas acho que vocês estão correndo o risco de encontrar alguém que não consiga entender o que vocês estão fazendo e revidar a agressão. Mas também, se não corrermos algum risco na vida, nada jamais poderá ser conseguido em termos de evolução. O homem do nível 4 já está bem distanciado e se desligando gradativamente dos afazeres mundanos. Já sabe que existem outros níveis mais baixos e outros mais elevados, e está buscando apenas aprender mais e mais para evoluir, para tornar-se um sábio. Não é em absoluto um erudito, embora até mesmo possa possuir algum diploma universitário, e já compreende bem a natureza humana para fazer julgamentos sensatos e lógicos. Por outro lado, possui uma curiosidade muito grande e uma insaciável sede de conhecimentos. E isso acontece porque abandonou suas muletas há muito pouco tempo, talvez há 1 mês ou 2. Quinta fase, vivência dos sentimentos. Agora a pessoa já está numa fase que experimenta seus próprios sentimentos como atuais, ainda com receio e surpresa de os demonstrar. Mas vamos continuar com o nosso aprendizado. Repita o mesmo com este homem que aí vem, e vamos ver como reage um homem do nível 5. Filho meu, eu bem o mereci por não haver logo percebido que estavas necessitando de ajuda. Em que te posso ser útil? Não entendi. Afinal, dele um tapa. Não vai reagir? Na verdade, cada agressão é um pedido de ajuda. Em que te posso ajudar, filho meu? Estamos dando tapas nas pessoas que passam para conhecermos suas reações. Não é nada pessoal. Então, é nisso que te posso ajudar? Ajudar-te-ei com muita satisfação, pedindo-te perdão por não haver logo percebido que desejas aprender. É meritória a tua ação, pois o saber é a coisa mais importante que o ser humano pode adquirir. Somente por meio do saber é que o homem se eleva. E se estás querendo aprender, só tenho elogios a te oferecer. Logo aprenderás a lição mais importante, que é a de ajudar desinteressadamente as pessoas, assim como estou a fazer com você neste momento. Instantaneamente a cena se desfez, e logo se viram em outro caminho, um pouco mais agradável do que os demais, e o mestre se expressou. Quando um homem atinge o nível 5, começa a entender que a humanidade em geral, digamos, o homem comum, é como uma espécie de adolescente que ainda não conseguiu sequer se encontrar, e por esse motivo, como todo e qualquer bom adolescente, é muito inseguro e, devido a essa insegurança, não sabe como pedir ajuda e agride a todos para chamar a atenção e pedir, então, de maneira velada e indireta, a ajuda de que necessita. Um homem do nível 5 possui a sincera vontade de ajudar e de auxiliar a todos, desinteressadamente, sem visar vantagens pessoais. Sexta fase, comunicação do que sente. Os sentimentos que não foram aceitos anteriormente, agora são vividos com confiança. Sua comunicação já é livre e expressa seus próprios sentimentos. Agora,
Dê um tapa nesse homem que aí vem. E o buscador iniciou o ritual. Pediu ao homem que parasse e lançou a mão ao seu rosto. Jamais entendera como o outro, com um movimento quase instantâneo, desviou-se e a sua mão atingiu apenas o vazio. Meu filho querido, por que vosso ser queria ferir-se a si mesmo? Ainda não aprendeu que agredindo os outros, você estará agredindo a si mesmo? Vosso ser ainda não conseguiu entender que a humanidade é um organismo único e que cada um de nós é apenas uma pequena célula desse mesmo organismo? Seria o ser capaz de provocar deliberadamente em seu corpo um ferimento que vai doer muito e cuja cicatrização orgânica psíquica vai demorar e causará muito sofrimento inútil? Instantaneamente, tudo se desfez. Se viram em outro ambiente, ainda mais lindo e repousante do que este último em que estiveram. Este é um dos níveis mais elevados a que pode chegar o ser humano em sua senda evolutiva, ainda na matéria, no planeta Terra. Um homem que conseguiu entender o que é o amor já é um homem sublime, inefável e quase sempre inatingível pelas infelicidades humanas, pois já descobriu o começo da verdade, mas ainda não a conhece em toda a sua plenitude, o que só acontecerá quando atingir o nível 7. Logo você descobrirá isso. Sétima fase, vivência plena dos sentimentos. Os novos sentimentos e ideias são vividos integralmente, sem temor. Tem confiança em si e valoriza a si mesmo. Confia na sua capacidade de avaliar as novas experiências. Dê um tapa nesse homem que aí vem chegando. Vamos ver como reage um homem do nível 7. E o buscador pediu ao homem que parasse. Quando seus olhos se cruzaram, uma espécie de choque elétrico percorreu-lhe todo o corpo. Deu uma sensação mesclada de amor, compaixão, amizade desinteressada, compreensão de profundo conhecimento de tudo que se relaciona à vida e um enorme sentimento de extrema segurança encheu-lhe de todo o seu ser. Bata nele! Não posso, mestre, não posso. Bata nele! Faça um grande esforço, mas terá que bater nele. Nosso aprendizado só estará completo se você bater nele. Faça um grande esforço e bata. Vamos, agora! Não, mestre. Sua simples presença já é o suficiente para que eu consiga compreender a futilidade de lhe dar um tapa. Prefiro dar um tapa em mim mesmo. Nele, porém, jamais. Bate-me, pois só assim aprenderás tua lição e saberás finalmente, porque ainda existem guerras na humanidade. Não posso, não tem o menor sentido fazer isso. Então, já aprendeste tua lição. Quem, dentre todos a quem bateste, a ensinou para ti? Reflete um pouco e me responde. Acho que foram os 3 primeiros, do nível 1 ao nível 3. Os outros apenas a ilustraram e a complementaram. Agora compreendo o quão atrasados eles estão e o quanto ainda terão que caminhar na senda evolutiva para entender esse fato. Sinto por eles uma compaixão muito profunda. Estão de muletas e não sabem disso. E o pior de tudo é que não conseguem perceber que é até muito simples e muito fácil abandoná-las e que no preciso instante em que as abandonarem, começarão a progredir. Era essa a lição que eu deveria aprender? Sim, filho meu. Essa é apenas uma das muitas facetas do verdadeiro aprendizado. Ainda terás muito que aprender, mas já aprendeste a primeira e maior de todas as lições. Existe a ignorância, mas ainda existem outras coisas mais que deves ter aprendido. O que foi? Aprendi também que é meu dever ensiná-los para que entendam que a vida está muito além daquilo que eles julgam ser muito importante. As suas muletas e também sua busca inútil e desenfreada por sexo, status social, riquezas e poder. A humanidade ainda é uma criança. Mal acabou de nascer. Há pouco aprendeu que pode caminhar por conta própria, sem engatinhar, sem precisar usar muletas. O grande erro
é que nós queremos fazer tudo às pressas e medir tudo pela duração de nossas vidas individuais. O importante é que compreendamos que o tempo deve ser contado em termos cósmicos, universais. Se assim o fizermos, começaremos, então, a entender que o universo é um organismo imenso, ainda relativamente novo e que também está fazendo seu aprendizado por intermédio de nós, seres vivos, conscientes e inteligentes que habitamos planetas disseminados por todo o espaço cósmico. Nossa vida individual só terá importância, mesmo, se conseguirmos entender e vivenciar este conhecimento, esta grande verdade. Somos todos uma imensa equipe energética atuando nos mais diversos níveis energéticos daquilo que é conhecido como vida e universo, que, no final das contas, é tudo a mesma coisa. Mas sendo assim, para eu aprender tudo de que necessito, para poder ensinar aos meus irmãos, precisarei de muito mais de uma vida. Serão concedidas mais outras vidas além desta que agora estou vivendo? Mas ainda não conseguiste vislumbrar que só existe uma única vida, e tu já estás vivendo há milhões e milhões de anos. E ainda viverás por mais outros tantos milhões, nos mais diversos níveis. Tu já foste energia pura, átomo, molécula, vírus, bactéria, enfim, todos os seres que já apareceram na escala biológica. E tu ainda és tudo isso. Compreende, filho meu. Nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Mas mesmo assim, então não terei tempo neste momento atual da minha manifestação no universo de aprender tudo o que é necessário ensinar aos meus irmãos que ainda se encontram no nível 1, 2 e 3. E quem o terá jamais algum dia? Mas isso não tem a menor importância, pois tu já estás a ensinar o que aprendeste nesta breve jornada mental. Já aprendeste que existem 7 níveis evolutivos possíveis aos seres humanos, aqui, agora, neste planeta. Vamos ver agora as características que são abandonadas e as novas que são adquiridas através da evolução. No primeiro nível, na primeira fase, passamos da rigidez para a fluidez. Na segunda fase, de sentimentos longínquos, impessoais, não presentes, passamos para sentimentos passados, sentimentos mais próximos da experiência imediata, sentimentos experimentados com receio decrescente à medida que o processo avança, sentimentos vivenciados no presente e plenamente aceitos. Na terceira fase, do afastamento da experiência, passamos já para a vivência da experiência em si. Na quarta fase, de uma incongruência, passamos para a congruência. Na quinta fase, da repugnância em comunicar-se, passamos para a facilidade de comunicação. Na sexta fase, quando os problemas não eram reconhecidos e não havia desejo de mudança, passamos para a responsabilidade por si mesmo, vivência dos problemas como parte de si mesmo. E na sétima etapa, que evitávamos o relacionamento íntimo e passamos para vivência de relações íntimas, percebendo os sentimentos no momento presente. O que eu converso normalmente? Primeiro, se converso sobre atualidades sensacionalistas, notícias, novelas, jogos, a vida dos outros, os acontecimentos. Ou segundo,
Se converso sobre moda, carros, móveis, beleza, musculação, celulares, novidades técnicas. Ou terceiro, se minhas conversas são sobre a evolução, espiritualidades, ideias, inovações, determinarão o estado, o nível, a fase em que eu estou. Mentes grandes discutem ideias. Mentes medianas discutem eventos e fatos. Mentes pequenas discutem pessoas. Não podemos crer na total transparência das pessoas. É preciso aceitar que os outros têm segredos, regiões de solidão. A maior prova de amor é colocar-se à distância e não querer forçar a entrada. Deus dá alimento a todos os pássaros, mas não o joga no ninho. Deus ajuda, mas também espera que você faça, no mínimo, sua parte. Aquele que perde dinheiro perde muito. Aquele que perde amigos perde muito mais. Aquele que perde a fé perde tudo. Aprenda com os erros alheios. Você não conseguirá viver tempo suficiente para cometê-los todos sozinho. A língua pesa praticamente nada, mas poucas pessoas conseguem segurá-la. O diferencial da vida é viver com amor e buscar diariamente o verdadeiro sentido de viver, ser feliz e estar com Deus. Reflexão. Perceber nossa caminhada evolutiva. Entender que está se falando de nossa construção espiritual, que esta se realiza de forma consciente, que a eternidade está sendo decodificada como humanidade, que é o resultado de nossas vivências. O ser é um todo em si, que permite reconhecer-se em múltiplas existências. E o que nós pensamos sobre tudo isso que vimos nesta aula? Para sabermos onde queremos chegar, é importante identificarmos onde estamos. Portanto, em qual das fases estamos no despertamento consciencial? Daí vamos ver o que pretendemos fazer. Sugestões do caminho. Lamentar-se por quê? Aprender sempre sim. A humildade é um anjo mudo. Quanto menos você necessite, mais dela terá. Só existe um mal a temer, aquele que ainda reside escondido em ti próprio. Sucesso é questão de não desistir. Fracasso é questão de desistir antes. Portanto, cumpra zelosamente com os teus deveres.